Gostaria de chamar o pregador dessa noite. Vamos receber, dando um forte aplauso ao Senhor Jesus. Pastor Biratã, vem aqui, pastor. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus, amém? Estenda as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, a vida do pastor Biratã nas tuas mãos. Colocamos também o nosso coração nas tuas mãos nessa hora. Que ele seja instrumento de Deus, que no abrir e fechar da sua boca, lhe seja dada a palavra de Deus, palavra com sabedoria, e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a preciosa semente do teu evangelho, Pai. Ó Deus, que ela não seja roubada pela distração, pelo inimigo, mas para que ela gere fruto nas nossas vidas. Ó Deus, que ela encontre boa terra, que ela encontre corações famintos, sedentos por ser alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, que é tu, Jesus. Usa, ó Deus, a vida do teu servo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, amados, paz seja com todos, amém. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: que bom que você está aqui, meu irmão. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 27. E aí, Mateus? Livro de Mateus, capítulo 27. Esse texto trata de um episódio na vida de Judas. Amém? Aleluia. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então, o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído. Na faculdade teológica, muitos questionamentos quando estávamos tratando dessa matéria e sobre a vida de Judas. Judas morreu porque traiu. Judas perdeu a sua salvação porque traiu Jesus. Judas era um homem desonesto e roubava os tesouros que eram depositados para o ministério de Jesus Cristo. Todas essas perguntas, todos esses questionamentos eram levantados nesta disciplina e nesta aula. Vamos continuar a leitura, amados. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso. Guardem essa palavra, remorso. Encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei. Atentem, remorso, pequei. Pequei, pois traí. Guardem essa palavra, traí, traição.
Traí um homem inocente. Guardem essa palavra. Homem inocente. Aqui está, irmãos, um segredo importante revelado para a igreja. Em primeiro lugar, Judas sentiu remorso. Ele não se arrependeu. Remorso e arrependimento não são iguais. Ele fez uma confissão importante: eu pequei, eu traí. E ele disse algo importante: homem inocente. A Bíblia diz algo importante no Evangelho: quem crer será salvo. Ele não disse, eu traí o Salvador, eu traí o meu Senhor. Ele disse, homem inocente. Certamente, Judas não herdou o reino dos céus. Mas por quê? O mundo estava conspirando contra ele. Era ele o eleito desde a fundação para ser o traidor. Amados, vocês estão lembrados de um momento, de um episódio, que Jesus disse, aquele que comer este pão é o que vai me trair? Jesus ama o pecador. Jesus sabia o que esse homem ia fazer, ia traí-lo. Mas Jesus estava dando a ele uma oportunidade de arrependimento. Ele foi exposto diante de todos. Mas mesmo assim, não se arrependeu. Ele era um dos 12 apóstolos. Ele tinha um ministério importante. Sabe, algumas pessoas acham que ele não era honesto na tesouraria, citando aquele momento em que Jesus disse, olha o que esta mulher expôs, jogou sobre os pés de Jesus, poderia ser vendido, poderia ser dado para os pobres e assim por diante. Mas ali ele manifesta uma preocupação com a humanidade e não uma manifestação de extorquir algo. Não foi por esse motivo. O motivo foi que ele não cria em seu coração. Homem inocente. Amados, quero ser sincero com você. Nesses dias de pandemia, nesses tempos de pandemia, nós tivemos notícias, estivemos perto, muito perto, de pessoas que amamos e que perdemos. Perdeu-se a vida. Há um tempo atrás, meus amados, eu fui convidado, a moça que trabalha na funerária, na casa funerária, me ligou e disse, olha, há uma família evangélica, o pastor não está impedido de fazer a ministração, e eles querem um pastor, nós gostaríamos que você fosse. Eu fui ministrar. Eu acho que eu já comentei aqui, era uma criança de 2 anos de idade. Eu chorei muito, não me senti preparado. Eu olhei para aquela criança inocente, 2 anos. Eu pus a minha mão na mão daquela criança e comecei a chorar. E eu disse no meu coração para Deus, Deus, eu não me sinto preparado para ministrar neste velório. Confesso, não tenho vergonha de dizer. E o Senhor falou no meu coração dizendo, eu te trouxe aqui para que tu fale com os que estão vivos.
pai era desviado, a mãe desviada, o avô desviado desde a sua juventude, membro da igreja, batizado, largou Jesus por causa da bebida, viveu a sua vida em volta da bebida. E aí o pai olhou para mim, um homem novo, terceiro filho. Ele disse para mim em lágrimas, com muita dor no seu coração. Ele falou para mim: por quê? Por quê que Deus levou a minha filha? Isso é muito forte. É muito forte. Eu disse para ele: essa menina está nos braços de Jesus. Eu comecei a ter uma visão, irmãos, que eu nunca imaginei na minha vida toda. Como pastor, como um homem de Deus, nunca imaginei que eu teria uma visão como eu tive num cemitério. Eu comecei a ver os anjos de Deus se movendo naquele lugar. E um anjo do lado daquela criança. E o Senhor Jesus falou no meu coração: esta criança está nos meus braços. E eu disse para aquele pai: esta criança está nos braços de Jesus. Ela lutou muito pela sua vida. Ela foi valente. Mas o Senhor a quis. Se um de vocês estivesse no lugar desta criança, você não estaria nos braços de Jesus. Você não estaria. Porque vocês estão afastados de coração da presença de Deus. Estão vivendo, estão respirando, estão trabalhando, alguns até indo à igreja, mas vocês não são a igreja do Senhor Jesus. Qualquer programa te tira da casa de Deus. Uma diversão, um passeio, ou a preguiça te impede de vir à casa de Deus. Entende isso? Quando Deus trouxe para meu coração esse momento da vida de Judas, eu fiquei pensando em muitas coisas que vinham ao seu coração. Eu me lembrei também, amados, de Pedro, de como Pedro chorou quando se arrependeu. Como ele chorou, foram lágrimas amargas, porque ele reconhecia Jesus como o Senhor. Ele estava dizendo em seu coração: eu traí Deus, eu traí o Salvador, eu traí o Messias, eu o neguei, deixei de estar com Ele, o neguei diante dos homens. Eu ouvi uma palavra do seu pastor num batismo que eu participei. Onde é que está o pastor local? Que ele disse uma coisa: o batismo é a manifestação do homem diante da sociedade. Quando o homem diz: eu tenho Jesus, e eu confesso Jesus diante dos homens. O episódio que fala muito claro sobre a vida após morte. Qual é o texto bíblico que é muito claro quando fala sobre a vida após a morte?
É uma parábola de Jesus. Quando Jesus disse: o homem rico morreu e o pobre morreu. O pobre foi consolado por Jesus. E o rico estava num lugar de tormento. Amados, a eternidade sem Deus significa tormento. Quando a Bíblia diz Deus é luz, o ser humano não foi criado para viver nas trevas. É bom dormir num lugar escuro, porque aí nós conseguimos relaxar, mas nós necessitamos do sol. Deus deu a lua para iluminar a noite, porque Deus é bom para com o homem. Deus dá a chuva, e a chuva dá alimento para o mal e dá alimento para os homens de Deus. Mas haverá um dia, meu amado, em que você vai se colocar diante de uma sentença. Quem não creu, quem não permaneceu, olha no Velho Testamento, no livro de Apocalipse está escrito: aquele que perseverar até o fim. Eu vejo hoje homens vivendo para uma carreira, mulheres vivendo para ter um sucesso. Não sou contra, por favor, não distorçam as minhas palavras. Vivendo para ter conquistas, ótimo. O problema é quando Deus é deixado de lado. Todos vivem sem Deus, mas na hora do aperto e do sofrimento, Ele é o único socorro. Ele é o único socorro, porque Ele é Deus. Hoje, meus queridos, a cruz está vazia. Pedro cumpriu o seu ministério. Judas abreviou a sua vida com o suicídio. Esses homens passaram. Nós estamos vivendo este tempo que se chama agora. E Deus entregou nas nossas mãos um ministério muito importante. Não se esqueça disso. Vem aqui, minha filha, por favor. Essa menina é linda. Mostre sua camiseta de costas, por favor. Você está vendo? Obrigado, querido. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Você sabe. Você sabe o que você tem que fazer. A questão é: você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Amados, os únicos homens da história importantes, milionários, que quiseram guardar os seus tesouros para a vida após a morte, não conseguiram. Os ladrões, saqueadores vieram e roubaram todas as suas riquezas. E as riquezas que não foram roubadas estão em museus. Quando você fecha os seus olhos, você selou o seu destino. Existe hoje a oportunidade de um verdadeiro arrependimento, de uma mudança de vida e de uma postura, de ser um instrumento de Deus na terra.
Seja um instrumento de Deus. Deixe Deus te usar. Pegue o ferido, traga-o para a casa de Deus. Ore, ore, irmãos. Ore pelo seu colega de trabalho. Diga: eu vou orar por você, eu vou levar o seu nome para a oração. Muitas pessoas se convertem, não porque ouvem um monte de coisas, mas porque vivem testemunhos de milagres nas suas vidas. Eu não me converti porque eu era bonzinho. Eu me converti porque Jesus me salvou, me socorreu no dia da minha angústia. Não sabemos a hora. Quando a minha avó era viva, ela falava que Jesus ia voltar. E de fato, Jesus voltou para ela. Ela está descansando em Deus. E ela pode dizer: combati o bom combate, guardei a minha fé. Olhe para o seu irmão e diga: até o fim, meu irmão. Diga para o seu irmão: até o fim. Meus amados, nós somos os mais imperfeitos, os mais falhos, mas foi nós que o Senhor escolheu. Fui eu, você que o Senhor chamou para fazer a diferença. Mas para você ser um instrumento da glória de Deus, você precisa nascer de novo. Quem pode dizer glória a Deus? Um aleluia, eu ouvi. Chega! 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 Basta! Viva! Seja sal e luz. Começando em Jerusalém, na sua casa, transformando a sua casa, transformando a sua família, testemunhando dentro da família, falando do amor de Deus, sendo testemunho de milagre, dizendo: olha, você me conhece sim, mas veja quem eu sou hoje. Amém, queridos? Os irmãos estão sabendo que eu estou indo para Portugal. E eu estava conversando com o Marcelo. Cadê o Marcelo, gente? Estava conversando com o Marcelo sentado aqui no aniversário que tivemos. E eu disse para o Marcelo: Marcelo, eu creio, isso é uma questão de fé. Eu creio que o Senhor vai me levar, eu creio que vou abrir um campo missionário. Eu creio que vai haver um momento em que eu vou vir para o Brasil buscar pastores para levar, para atravessar o oceano. A maior autoridade da minha igreja eles vão financiar isto. Então eu vou levar pessoas com estrutura. Mas ponha-se em meu lugar. Eu levaria uma pessoa que não está fazendo agora para fazer lá? Eu faria isso? Não é um passeio, não é umas férias gratuitas. Trata-se de ministério. Ministério. Não enterre o seu ministério, não enterre o seu chamado, não fique preso em cadeias. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus com amor, com paixão e com fidelidade. Eu quero fazer uma pergunta para você, e eu vou pedir, por favor, não responda. Você é fiel nos teus propósitos? Você é fiel nos teus propósitos?
Você é fiel nos teus propósitos com Deus? Eu era jovem, meus filhos eram pequenos, falando em propósito com Deus. Eu estava com um problema financeiro muito terrível, muito terrível, muito terrível. Eu não sabia mais o que fazer, como fazer para resolver, e o meu nome estava, aquela situação estava virando uma bola de neve. E eu estava orando, e as coisas não estavam acontecendo. E um dia, eu estava indo para um monte, depois da minha faculdade, da minha escola, e eu encontrei a irmã Vilma, faleceu recentemente. Eu encontrei a irmã Vilma e eu amava muito ela, e ela era uma mulher de Deus, atuante na obra de Deus naqueles dias, naquela época. E eu, indo para o monte, eu levantei a minha mão e disse: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der condições de pagar todas as minhas dívidas, se o Senhor limpar o meu nome, eu vou na casa da irmã Vilma, os filhos dela eram pequenos como os meus, e vou fazer isso, vou levar uma cesta básica abençoada para ela. Cheguei no monte, me ajoelhei e apresentei diante de Deus esse propósito e chorei. E disse: Deus, se tu me abençoar. Voltei. Segunda-feira fui trabalhar. Terça-feira fui trabalhar. Naquela semana saiu um plano da Vinda, plano Collor, alguma coisa assim. E eu recebi uma grande quantia de dinheiro. Pensa numa felicidade. Paguei conta. A lemoa comprou roupa. Olha, pensa numa lemoa faceira. E me esqueci de um compromisso que eu fiz com Deus lá no monte. Ainda afirmei diante de Deus de joelhos. Eu não sei o que aconteceu. A impressão que eu tive que o devorador veio e comeu tudo. Eu fiquei numa situação muito pior do que a anterior, e eu não soube entender por que isso aconteceu. E eu fui para o monte novamente. Lá vai eu buscar Jesus, desesperado, arrancando meus cabelos. No caminho, eu comecei a falar com Deus. Deus, por quê? Por quê? Eu te amo, eu te sirvo, eu vou para a igreja. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Andei mais uns passos. Quem que eu encontro na minha frente sorrindo e querendo me dar um abraço? A irmã Vilma. Eu queria achar um buraco para me jogar dentro e dizer: meu Deus, como que eu fiz isto com a minha vida? E contei para a Selvira. Na noite anterior a esse fato, a Selvira sonhou que eu e ela estávamos andando roupas rasgadas nas ruas da Itapabê, indo na casa de uma irmã que conhecíamos na época, para pedir 1 quilo de arroz, porque o trem estava apertado. Eu cheguei para ela e disse: Selvira, eu sei porque nós estamos assim. Ela olhou para mim e disse: por quê? Quando eu contei para ela, jorrou sapato, panela. Ai, você fez isso comigo? Eu disse: sim, eu sou culpado. Mas se Deus me perdoar e restaurar a minha vida, eu prometo para Deus. Ela olhou para mim e disse: ó, eu prometo para Deus que vou dar o dobro do que eu prometi na primeira vez. Eu falei com a Selvira: Selvira,
Eu tinha o cartão Carrefour. Quem já teve cartão Carrefour? E eu tinha um saldo no meu cartão. Eu disse, Silvira, vai lá no Carrefour. Compra todo esse saldo. E leva lá na casa da irmã Vilma. Ela disse, vou fazer isso. Não demorou 30 dias. Saiu 2 ou 3 planos. Eu comprei telefone. Comprei carro. Deus me abençoou. E eu aprendi uma lição que você precisa aprender. E essa lição que você precisa aprender tem um nome. E se chama fidelidade. 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 Fidelidade com Deus. Todo mundo quer que a sua vida mude. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. E o que está acontecendo com os nossos sonhos? Porque eles não acontecem. Você precisa estar sobre uma rocha. Talvez você já tenha experimentado a queda. E muitas vezes você caiu. Mas sabe por que, amado, que você caiu? Porque você não estava firmado numa rocha. Você precisa estar firmado na rocha. Quando você está firmado na rocha, os céus se abrem. Quando um filho clama por um pai, não tem pai que pare e o ouça. Não tem uma mãe que não tire o pão da sua boca para dar para o seu filho que está com fome. A mãe levanta à noite e vai ver o que está acontecendo com o seu filho. A mãe cuida. Quando nós sofremos acidente em 89, lá no Parkway, vocês sabem, do lado de lá não tem uma casinha de índio, existe até hoje. Foi ali, exatamente naquela altura, que nós sofremos um acidente e a minha esposa faleceu. Eu passei esses dias com o Rodrigo, eu disse, Rodrigo, você lembra? Ele disse, pai, eu não me lembro. Eu disse, foi exatamente aqui que Deus fez uma grande obra na minha vida. E uma tragédia se transformou num grande milagre para a minha família. A morte não deteve a minha esposa. A morte não deteve ela. A morte não deteve. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquele tempo, eu estava há 3 anos jejuando. E não era assim um dia, ou lá depois mais 15 dias, era um dia, outro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só não jejuava no domingo por causa da família. Todos os dias eu jejuava pela salvação da minha esposa. Quando aconteceu o acidente e fomos socorridos, eu falava para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Eu te amo. Tu sabe que eu te amo, tu me conhece. E Jesus falou no meu coração, o Espírito de Deus me disse, Ele salvou a tua mulher e o teu filho. E quando eu estava à porta do ML, que eu não deixei que ela entrasse, eu orei e disse, Deus, o Senhor me disse que ela não ia morrer. Eu estava com atestado de óbito há 6 horas nas minhas mãos já. Eu disse, mas ela morreu. Mas por causa da tua palavra, traz ela de volta. E o Senhor a trouxe de volta. A Bíblia diz, e vereis a diferença entre o justo
e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. E quanto mais você quer ser de Deus, mais perturbação acontece na sua casa. Seu marido se levanta furiosamente contra você, sua mulher vira uma leoa contigo, até que a sua prova acabe. E eu vou te perguntar uma coisa: quem será honrado? Quem será honrado? Quem será honrado? O teu nome está escrito no livro da vida. Não apague o teu nome desse livro. Não faça isso. Não faça isso. Seja um servo de Deus. Nós orávamos na Telebrás, eu, a Rosa e minha ex-cunhada Soninha, para que Deus trouxesse promoção, reclassificação. E eu saí de lá ganhando o salário inicial de um nível superior em contabilidade, porque Deus sempre me abençoou. Toda vez que eu tinha um filho, eu era promovido, reclassificado. Meu estado se tornava melhor do que antes desse filho, porque filho é bênção. Eu preciso dizer isso para você, você precisa ouvir. O seu filho, a sua filha, é uma bênção que Deus te deu. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não saiba. Atenção, homem que tem filho, que tem família. Sabe de quem que Deus vai cobrar a família? Os filhos. Não é da mulher, é do homem. Porque Deus deu a mulher para o homem. Deus deu filhos para o homem. E ele é o cabeça. Qual vai ser a sua resposta para Deus? O que você vai dizer para Deus? Você vai dizer como Adão: Senhor, a mulher que tu me deste, você sabe. Você sabe, só não obedece. O tempo está passando. Acreditem, eu já tive 16 anos, 22, 32. Vamos parar por aí, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Há uma história escrita em um livro, e essa história fala da tua vida. Quando você se arrependeu, os teus pecados foram lançados no abismo. Quem pode dizer graças a Deus? Mas também está escrito que você teve um remorso e não um arrependimento, porque você permaneceu no mesmo caminho. Quando eu estava levando aquele senhor, aquele avô, ele estava com um filho dele, com um problema, ele sofreu um acidente, estava com o pé engessado, com parafuso, todas essas coisas. Não tinha ninguém que levasse essa família para casa, era uma família pobre, morava no outro lado bem distante, ele e o senhor de idade iam a pé. Eu disse: eu levo. Quando eu estava levando para casa, alguns metros, aquele avô disse para mim: pastor, eu preciso lhe falar uma coisa. Eu já cantei na igreja, eu já dei glória a Deus, mas as amizades, pastor, me tiraram da igreja. E eu comecei, a beber nos fins de semana, a me divertir com a gurizada, e nunca mais
nunca mais eu voltei para a igreja. Eu vim agora para o velório da minha neta. E eu entendi que se eu estivesse na igreja orando pela minha neta, ela não teria morrido. Eu me sinto culpado, pastor. O que eu faço? Eu disse para ele: o perdão, passe pela cruz, receba o perdão e viva uma nova vida. Uma nova vida. As mesmas palavras que Deus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Eu quero dizer uma coisa para você: Nicodemos era um homem estabilizado financeiramente, tinha bens, tinha dinheiro, talvez até comparadamente mais do que você, mas ele era um infeliz, miserável e precisava de Jesus. E Jesus, a primeira coisa que Jesus tratou com ele não é dinheiro, é nascer de novo. O problema não é o dinheiro, o problema não é buscar sucesso, o problema não são os amigos, o problema é o teu coração. Quando você troca Jesus, o Salvador, aquele que você diz que crê, mas não vive com Ele. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, morar num apartamento, ter uma casa boa e terminar a vida no inferno? Quero dizer uma coisa para você: o inferno é eterno. Eterno. Vamos ficar de pé, igreja. Incline sua face. Faça hoje um compromisso com Deus de mudar a sua vida. Faça um compromisso com Deus de mudar o seu casamento, de mudar o seu relacionamento, de ser fiel àquilo que você se propôs. A Bíblia diz, talvez você não saiba: a ninguém defraudeis. E defraudar é fazer uma pessoa acreditar naquilo que não é. Então, você está mentindo, você está sendo uma fraude. E a prova são os frutos da sua conduta, das tuas obras. E Deus colocou uma pessoa do seu lado, extraordinária, maravilhosa, mas você não vê, não se apercebe. Sabe por quê? Porque o seu coração é mau, duro e egoísta. Você só está pensando em si. Você não é capaz de dividir o amor. E você quer ser amado. E você reclama pela falta de amor, pela falta do carinho, de afeto, que você não tem recebido. Mas você não recebe mais carinho, afeto, porque você semeou amargura, dor e ressentimento.
Muitas pessoas só dão valor quando perdem. Quando perdem. Mas aí, muitas vezes, é tarde demais. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos colocando a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Estamos colocando a nossa vida no altar. Abre os olhos e o entendimento da igreja. Toma esse homem nas Tuas mãos, meu Pai. Toma essa mulher nas Tuas mãos, Senhor. Queremos ser abençoados pelas Tuas mãos, mas precisamos urgentemente, ó Deus, e queremos fazer isso nessa noite, no altar de Deus. Queremos reconstruir o altar, mover as cinzas do antigo sacrifício. Queremos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, a um Deus vivo, a um Deus que fez tudo por mim, a um Deus que fez tudo por este homem, prosperando as suas mãos, abençoando a sua casa com filhos, dando o que muitos sonham ter, dando gratuitamente nas suas mãos a sua dádiva. Senhor, estamos levantando as mãos e abençoando a nossa família. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos, abençoamos a família dos nossos filhos, ó Deus. Abençoamos os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração. Seja abençoada pelas Tuas mãos, ó Deus. Prospera o caminho dos nossos filhos, prospera os nossos netos, que eles se assentem em lugares privilegiados, que eles se assentem junto aos príncipes da terra, meu Pai. Seja com a nossa geração, Senhor, seja com a nossa semente, meu Deus. Estamos clamando por dias de prosperidade em nossa vida, por dia de bênção multiplicada. Queremos as bênçãos recalcadas, sacudidas, que existem para as nossas vidas. Por isso, Deus, aleluia, em primeiro lugar nós colocamos a nossa vida no altar, aleluia, em sacrifício ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos bater palmas para Jesus, amados. Mais forte, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.